Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu estava a ouvir lá atrás, eu estava em conversa, mas olha, é bom estarmos em casa do Senhor. Um dia, todos os domingos são dias especiais, não é? Porque são dia do Senhor. Mas também lembramos que hoje é dia 25 de Abril, também, que significa liberdade para Portugal e os portugueses. Esta nossa liberdade mais importante está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mas celebramos com esse país, este dia importante. Anúncios, rapidamente, tenho aqui alguns, ok? São alguns pela primeira vez, outros que já vou repetir. Adolescentes, nosso irmão Maurício, queres dali? Fala, por favor. Bom dia a todos. É só para avisar que nós, na parte dos jovens, vamos já começar a partir desta semana, eles já vão começar a receber devocionais, mas eles já receberam ontem um desafio, ou seja, no retiro eles aprenderam como apresentar o Evangelho com a mão, já foram desafiados até ao próximo sábado, para gravarem o vídeo e a apresentarem o Evangelho, que é para desafiá-los durante a semana. Mas é isso, vamos entretanto começar com os devocionais e depois teremos mais algumas coisas para a frente. Muito bem. Então, Maurício, e vamos daqui para as próximas semanas também vamos ter a oportunidade de ter uma equipa que possa trabalhar com o Maurício, que ele não é sozinho, trabalhar com os adolescentes. Se tiver interesse, fala comigo. Outra que vou agora fazer apelo, nós damos graças pelo trabalho que Nicole e Meredith têm feito, certo? Amém? Mas também sabemos que daqui a pouco vão voltar. Quem é que vai fazer o trabalho delas? Então, olhando para este grupo aqui, há vários que têm talentos, com computadores, com Facebook, com Instagram. Então, faço agora apelo, se tiver interesse de fazer parte da equipa de redes sociais, publicações e tal, fala comigo, ok? Porque temos o Projector, o Leio tem feito um muito bom trabalho, mas vamos criar uma equipa de fazer tudo que elas têm feito, ok? A Daniela também vai nos ajudar, mas isso é com a autorização dos pais, okay? Alguns jovens que sabem muito mais do que o Andy. Eu só sei, ok, aqui, ligar e desligar. Mas vocês já sabem como é que funciona, certo, Lavinho? Muito mais do que o Andy, ok? A outra ideia que falamos entre alguns líderes da Oasis, provavelmente na primeira parte de julho, queremos realizar o retiro da Oasis. Okay? Então, por favor, vejam os vossos calendários. Ainda não está decidido, mas se realizarmos, vamos precisar de várias pessoas para ajudar. A Dona Meia já disse que ela pode ajudar na cozinha e tal. Okay? Então, estamos em contato com Quintas do Norte, na zona, como é que se chama? Torneira, ali ao pé do pai. Ok? Então a ideia é Oasis, no fim da semana, de fazer o retiro. Caminhadas de oração, já vamos retomar, para quem puder, por favor, ok? Segundo domingo de cada mês, à tarde, vamos daqui, ou de outra zona. E também, vamos disponibilizar durante a semana uma outra oportunidade. Domingo só uma vez por mês. Mas durante a semana, quem puder, eu sei que todos têm trabalho, têm tal, mas quem puder, vamos arrancar com caminhadas de oração durante a semana também. Aniversários, este agora é com Esther e a sua equipa, certo? Ok? Se alguém tiver dúvidas ou quer comunicar fala com Esther. Ainda falta alguns, ok? A Esther agora fica responsável deste ministério com aniversários, aniversário também de casamento,
Eu vejo aqui muitos que ainda não têm esse okay? Por agora. E na próxima semana também vamos celebrar a Ceia do Senhor. E em maio vai ter uma Assembleia Geral da Segunda Igreja Batista de Porto, em que eles vão falar sobre alguns assuntos da Oasis. Nada mal para avançarmos com culto especial da celebração do obreiro, também os batismos que vamos celebrar aqui em breve. Okay? E Deus é bom, amém? Aqui eu acho que podemos testemunhar de tão grande Deus é, porque já temos respostas de várias orações e sabemos que Deus que respondeu. E então, quando achamos que Ele não está a responder, Ele está. Mesmo é para o nosso bem, às vezes nós achamos que Ele não nos ouve, mas Ele sempre nos ouve. De maneira que Ele responde, que é do nosso coração para entender como é que Ele está a responder nossas necessidades. Mas é uma alegria hoje celebrar o nosso Deus, que é digno do nosso louvor. Amém? Então, vamos orar e depois prelúdio e depois Mário vai dirigir-nos o tempo do louvor. Ana, se não importas, momento de oração, por favor. Senhor Deus, quero te desejar obrigado por Deus pela humanidade de nós. Obrigado de todas as formas, Senhor, de cuidado, provido, protegido. Deus, nós te entregamos essa manhã, para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Realmente, não sei se o Andy se inspirou no tempo que está lá fora, mas de fato temos recebido chuvas de bênçãos, amém? Graças a Deus por isso. Eu queria que você abrisse tua Bíblia em João. João 8. João 8:31. João 8:31. Diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres?
Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. O mundo vive em pecado, e o pecado escraviza, mas nós temos a Cristo que nos liberta. Amém? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E é uma liberdade que o mundo não entende, não é verdade? É uma liberdade que faz confusão em muita gente. Como é que vocês podem, mesmo naquela época, né, nós somos discípulos diretos, os 12 que Jesus tinha escolhido, mas os discípulos que seguiam já Jesus, ou seja, a multidão que seguia já Jesus. Mas como é que é possível, né, ser livre dessa forma? Nós nunca fomos escravos, porque eles estavam ainda com a ideia de filhos de Abraão, né? A filho de Abraão nunca é escravo, mas o Filho de Deus, crente no Senhor Jesus, esse sim, nunca será escravizado pelo pecado. Era disso que Jesus estava falando. Portanto, meus amigos, como dizia Paulo, né? Eu não quero saber o que é que se passa aqui nesse mundo. Meu alvo é Cristo. Eu posso estar vivendo o caos, como a gente está vivendo hoje em dia, mas meu alvo é Cristo. É isso que a gente vai cantar agora. Vamos ficar de pé? Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já vi as pontes vão passar e os meus olhos vejam o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se fará. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Alguns não conhecem, vamos ver isso. Vinícius, estou subindo para um lugar mais alto. Eu já vi minhas pontes vão passar e os meus olhos vejam o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se fará. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. E sou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para
Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. A verdade que nos liberta, o amor que nos constrange, foi isso que Cristo fez por nós, amém? Salvos, salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos levou na sua luz, pagou um alto preço. Seu nome é Jesus, nos amou com amor inconstante, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte que seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz coisas novas. A quem prestar louvor, a quem adoração, senão aquele que nos livrou da morte e da prisão. Ele nos tirou das trevas, nos levou na sua luz, pagou um alto preço, seu nome é, seu nome é Jesus, nos amou com amor constante, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte do seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Por isso, não iremos calar o louvor que nos enche, nós sabemos quem é. Sabemos quem é. Iremos confiar. Todo o nosso ser e caminhar, sabemos quem é. Sabemos quem é. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor
Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Nós sabemos quem Ele é, mas acima de tudo, Ele sabe quem nós somos. Amém? Quem sou eu para que eu quero e receba assim? Me perdi, eu me encontro seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus me liberta, livre Oh
livre em mim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Se a verdade nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não somos escravos, somos filhos do nosso Deus. Amém? Amém. Pode se assentar. Ora, bom dia, irmãos. Hoje já foi recordado aqui o dia que é hoje, o dia 25 de Abril. E para nós portugueses, não é? Nós comemoramos este dia como o Dia da Liberdade, não é? Um dia em que o povo português foi resgatado, não é? Do regime ditatorial que viveu durante muitas décadas, não é? E no dia 25 de Abril de 1974, o povo português ganhou essa liberdade, não é? E os heróis desse dia, o povo português designa os capitães de Abril, não é? Portanto, possibilitaram ao povo português viver essa liberdade. E eu creio que Deus está no controle, não é? Porque eu não combinei nada com o Mário, mas nós preparamos este mesmo texto bíblico. Eu só preparei aqui só para uma introdução, só para assinalar este dia, porque o povo português de facto comemora este dia com uma libertação desse regime ditatorial, mas nós aqui estamos a comemorar a libertação que o Senhor Jesus nos concedeu através de Jesus Cristo. Amém? E eu sei que já foi lido, mas é sempre bom voltar a ler, está bem? Eu ia pedir a alguém, Daniel, poderias ler, já que estás aí mais assim, se fizeres favor. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Porque dizes, sereis livres. Jesus continuou: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vemos então que para pertencer à família de Deus é preciso deixar de ser escravo. Escravo de quê? Escravo do pecado. E foi este o papel de Jesus Cristo: libertar-nos da escravidão do pecado, para nos dar um lugar na família de Deus. Um lugar na família de Deus. Amém? Para todo aquele que nele crê, no sacrifício que ele fez ali na cruz, e que se arrependa da sua condição de escravo do pecado, como vemos ali na palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, por podermos estarmos aqui, Senhor, para celebrarmos, sim, a Tua liberdade, Senhor, a liberdade que nos concedeste através de Jesus Cristo.
podemos ter livre acesso à sala do trono da graça, Pai. Tudo através de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Libertador. Quero pedir, Senhor, que nesta manhã, ó Pai, que possas abrir os nossos corações para que a Tua Palavra, Pai, possa se entranhar em nós, Senhor. Possamos sair daqui cheios de Ti. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Ora, nós temos estado a viajar pelo livro de Atos há alguns dias, nesta parte. E hoje vamos atracar no capítulo 21 de Atos. E o capítulo 21 do livro de Atos conta-nos a história de Paulo, que estava a ir para Jerusalém depois da sua terceira viagem missionária, estando de certa forma a encerrar o seu ministério por aquelas bandas, não é? Por aquelas bandas do Império da Galácia, Macedónia, Acaia e Ásia Menor. E o capítulo 20, portanto o anterior, diz-nos que Paulo, estando-se a despedir, mesmo ali já no final do capítulo, da sua igreja, recebeu as profecias de que o tempo seguinte iria ser difícil. E Lucas, portanto, o autor deste livro de Atos, vai então contar-nos a história do regresso de Paulo a Jerusalém. E vai-nos construindo, de certa forma, uma imagem, um caminho de incompreensões. E por isso eu quis designar este capítulo, o regresso a Jerusalém de Paulo, um caminho de incompreensões. E a primeira incompreensão que nós vemos neste capítulo é que Paulo não foi compreendido pelos seus amigos. Onde eles diziam: olha, se Deus está a falar que vais passar por lutas, tribulações, quando chegares a Jerusalém, por que então vais para lá? E a segunda foi quando a igreja de Jerusalém não compreende a mensagem que Paulo vai pregar. E então os apóstolos chegam até Paulo, especialmente Tiago, e lhe diz: olha, bom tem sido aquilo que Deus tem feito através do teu ministério, mas chegou uma notícia aqui que andas a pregar que os judeus não precisam de se circuncidar. Eles não entenderam muito bem a tua mensagem. Apesar de terem tido aquele concílio que refere no capítulo 15 e terem tratado deste assunto, mas parece que alguma coisa não ficou bem compreendida. E lá no final do capítulo, no capítulo 21, vamos descobrir que os judeus, de um modo geral, não compreendem Paulo. E aí começa uma grande perseguição. Mas eu hoje queria dedicar-me especialmente à primeira incompreensão, que é quando os amigos não compreendem Paulo. Então vamos ler os versículos 3, 4 e 5. Está bem? Se puderem abrir Atos 21, vamos ler versículos 3, 4 e 5. Diz assim: quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia de ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. Então o texto bíblico aqui vai nos contar um pouco desta viagem, não é? De retorno a Jerusalém, quando ele sai da cidade de Mileto. E vai então até uma cidadezinha chamada Cos. E embarca no navio, vai parando em tudo quanto é sítio, não é? E então ele muda, porque estava de facto a demorar muito tempo, não é? Ele embarca num navio que vai fazer sensivelmente 650 km até à costa, onde fica a Palestina,
e portanto chega aí então à cidade de Tiro. E quando ele chega à cidade de Tiro, ele permanece aí por volta de uma semana, 7 dias, como diz o texto. E os profetas da igreja começaram a anunciar as mesmas coisas que Paulo já tinha ouvido no início da sua viagem. Olha, vais passar por lutas e perseguições, prisões te esperam lá em Jerusalém. E aí os crentes começam, daquela localidade, começam, como diz aí no texto, a recomendar para que Paulo não fosse para Jerusalém. Certamente devem ter dito: Paulo, o que é que vais lá fazer? O Espírito já te está a revelar o que vai acontecer. Volta, vai, mas é embora, não vás. Algo do género. E certamente Paulo teve que encontrar forças dentro de si para poder continuar aquilo que Deus já lhe tinha dito que ele devia fazer. Aquelas palavras parece que ainda o determinaram mais, ainda o motivaram mais, não é? A continuar a fazer aquilo que Deus já lhe tinha dito para ele fazer. E como não conseguiram dissuadir Paulo, então aqueles irmãos juntaram-se com os seus filhos e com as suas famílias e saem e caminham com Paulo e oram com ele e deixam-no no caminho em direção a Jerusalém. E a Bíblia diz que esta experiência de Paulo com os seus amigos vai tornar-se ainda mais dramática, como podemos ver nos versículos seguintes, de 8 a 14, que podemos ler. Eu vou ler, diz assim: No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter connosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Lucas deixa claro aqui que toda a emoção e convicção do que aconteceria com o apóstolo Paulo, fica claro aqui. E toda a igreja pede que ele evite entrar em Jerusalém. Então imaginem, culto lá na igreja, um homem cheio do Espírito, conhecido como profeta, chamado Ágabo, vem e tira o cinto de Paulo, não é? E portanto, naquela hora do sermão, portanto, estaria toda a gente a olhar para ele e amarra as mãos de Paulo e assim como os pés também, e cheio do Espírito numa linguagem, digamos que profética ou dramática, e diz assim: a quem pertence este cinto vão fazer estas coisas, não é? Todo mundo já estava a saber. Os profetas já falavam, os profetisas, as filhas de Filipe também já estavam a falar, e então a igreja começa a chorar, porque sabe que a palavra de Deus vai certamente se cumprir. E dizem certamente: olha Paulo, não vás. E Paulo não foge. Paulo não vai para uma terra distante como fez Jonas, não é? Não fez nada disso. Mas Paulo tem no seu coração uma determinação estranha. Estranha porque não é humana. Porque ninguém gosta de sofrer. Vocês gostam de sofrer? Ninguém gosta de sofrer, não é? Passar por lutas, tribulações, problemas. Mas ele tinha a convicção de que Deus tinha uma vontade, um propósito para a sua vida. E ele então começa a dizer isso à igreja: eu não posso ir contra o propósito de Deus.
Deus disse-me que eu tenho que ir para Jerusalém, mesmo sabendo estas coisas. O povo começa a chorar. E Paulo diz-nos: fazer chorando, cantando no meu coração. Eu, como servo de Deus, tenho que estar preparado não só para ter as minhas mãos amarradas, mas para morrer pelo Senhor Jesus. E quando ele fala isso, ele não está a usar uma figura de linguagem. Porque ele já sabia que Estevão tinha sido apedrejado, outros líderes tinham sido perseguidos de maneiras diferentes, mas ele tinha a convicção de que estava a falar de coisas possíveis. Quando olhamos para este texto, para este cenário, a pergunta que eu faço aqui é: o que é que Deus nos quer ensinar quando permite que nas Sagradas Escrituras toda esta história esteja colocada? Quais são as lições que podemos tirar para a nossa vida? Vemos aqui o que Paulo estava a trabalhar. Através da ação do Espírito, que era que o nosso compromisso com Deus tem que ser maior que qualquer outro compromisso que nós tenhamos à face da terra. Qualquer. E a nossa fé cristã não deve ser apenas uma ideologia. Não deve ser apenas um grupo de amigos, mas sim um pacto eterno com o Todo-Poderoso, onde Ele coloca o seu Espírito dentro da nossa alma e nós vivemos essa experiência tremenda da sua graça na nossa vida. Não é? E não é uma coisa que eu posso negociar hoje e viver amanhã, ou viver depois de amanhã, ou algo do género. Se nós somos pessoas comprometidas com Jesus, com o Senhor da nossa vida, os nossos valores vão revelar-se. Agora, se nós não somos comprometidos, a nossa vida não vai revelar isso. Isto não é uma coisa que depende do lugar onde eu estou, do contexto, do momento, se tem aplauso ou não tem aplauso. É algo que vem do fundo da nossa alma e que Paulo estava a ensinar. E há momentos em que cada um de nós, em que a nossa fé vai ser provada. Tu vais ser provado. Lá no teu trabalho, na tua escola, na tua empresa, no teu círculo de amizades, onde estiveres. E se esses valores são a verdade na tua vida, tu dás um bom testemunho de quem é o Senhor da tua vida. Agora, se tu flexibilizas os teus valores, se tu negocias os teus valores, então estás a dizer que Jesus não é a tua vida, é o Senhor da tua vida. E Paulo está a dizer isso: eu não posso nem ouvir uma palavra amiga dos meus queridos irmãos. Eu só posso ouvir uma palavra, que é a palavra do Senhor, que está a determinar aquilo que eu preciso de viver. E há muitas pessoas que têm dificuldade em assumir o que a Igreja afirmou no final deste texto, que é: seja feita a vontade do Senhor. Seja feita a vontade do Senhor. Especialmente quando essa vontade implica perda ou sofrimento. O que o Espírito Santo estava a ensinar à Igreja, ou à sua Igreja, era que fazer a vontade do Senhor deveria estar acima do nosso conforto e da nossa própria vida. Porque o voto de um cristão é fidelidade. E se nós não aprendermos isto, nós não entendemos nada do que é o cristianismo. E sabem porque é que muitos não entendem? Porque para muitas pessoas o cristianismo é uma cultura. Só que quando o cristianismo é uma cultura e não uma experiência com Deus, essa pessoa é tão fraca. Quando a cultura muda, ele também muda. Mas quando o Senhor é o Senhor da nossa vida,
ele passa a ser uma experiência de vida. E esse cristianismo é então uma entrega, onde a gente coloca a nossa vida na mão do Todo-Poderoso, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. O segundo aspecto que este texto nos ensina aqui também é que Deus estava a preparar o seu servo para futuros desafios, futuros enfrentamentos que ele iria ter. E a pergunta que eu coloco aqui é: porquê que tantas vezes Deus falou para Paulo o que iria acontecer? Eu creio que primeiro Deus estava a preparar a sua igreja, mas primordialmente Deus estava a preparar Paulo. E uma coisa extraordinária que acontece nesta dinâmica com Deus é que Deus não nos revela os detalhes da nossa vida. Olha, vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, amanhã, depois da manhã. Não, Deus não nos revela. Mas Ele ajuda-nos a entender que Ele está no controle. E como é que Ele nos ajuda a entender que Ele está no controle? Preparando o nosso coração para determinadas coisas ou situações que vão acontecer. Eu não sei se já aconteceu alguma vez convosco, mas comigo já aconteceu. O Espírito Santo começa a trabalhar no meu coração e não sei exatamente como é que as coisas vão acontecer, não é? Naturalmente. Eu até às vezes digo assim, era bom que Deus enviasse um e-mail ou algo do género, não é? Mas não faz nada disso. Mas Deus começa a trabalhar a minha alma. Usa uma palavra, usa um versículo, e o meu coração vai sendo trabalhado. É como se Deus dissesse: vais atravessar um novo momento na tua vida, um momento em que não terás o controle, um momento em que as coisas não vão acontecer segundo o teu planeamento, um momento em que a tua capacidade vai fugir. Mas eu estou a dizer-te para tu saberes que eu continuo no controle, continuo a ser o Deus da tua vida, que nada irá acontecer que esteja fora do controle da minha mão. Amados, é extraordinário saber que quando Deus nos revela alguma coisa, Ele está a dizer: olha, eu não estou a depender da tua força, eu não estou a depender da tua sabedoria, da tua capacidade, do teu discernimento, dos teus relacionamentos que possas ter. Eu só quero que tu dependas da minha soberania, mesmo quando tu não compreendes o que eu vou fazer e não entendes os processos, mesmo quando tu achas que eu não estou a ouvir a tua oração, e continua a ser o Deus Todo-Poderoso que tem controle de todas as coisas. Eu acho extraordinário a palavra de Deus que diz que não cai no fio de cabelo da nossa cabeça que Ele esteja fora do controle da vontade de Deus. E ainda que não caia uma folha em uma árvore, não esteja sob o poder da direção de Deus. E sabem porquê? Porque existem pessoas que imaginam que Deus criou o universo e que o abandonou ao destino das suas leis físicas e outras, não é? E que Ele agora fica apenas e só a assistir. Mas a Bíblia diz justamente o contrário. Mesmo quando tu não entendes, mesmo quando tu não tens explicações, mesmo quando tu não estás a viver um confronto dentro da tua alma, mesmo quando tu estás a chorar, Deus continua sendo Deus, o Senhor da tua vida. Ele te ama verdadeiramente. Sabem, Paulo precisava de ouvir dos vários profetas a dizerem: olha, nada está fora do controle de Deus. E se Deus te falou, vai para Jerusalém, porque tu não vais sozinho. Porque a palavra do Senhor nos diz que é isto convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Mas se sofrermos, se passarmos por tribulações, Ele diz-nos igualmente: eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. E sabem o que é lindo? A Bíblia fala
fala de lágrimas. Há um salmo que eu gosto bastante que diz, que é o Salmo 56, que diz que Deus recolhe no seu odre as nossas lágrimas, escreve no seu livro o significado de cada uma delas. E às vezes estamos a passar por lutas e tribulações e dizemos, será que Deus vê? Será que Deus ouve? Será que Deus se importa? Será que Deus quer saber de nós? E a Bíblia diz-nos isso. Eu não somente me importo, como coleciono as tuas lágrimas. E tenho um registro detalhado do sentido de cada uma delas. Porque eu não te abandonei, eu não te larguei, continuo a ser o Senhor de todas as coisas. Podes confiar no meu amor, podes confiar na minha sabedoria, podes confiar na minha graça. Então vem comigo, mesmo quando não entendes. E era isso que Deus estava a fazer com Paulo. E dizer, Paulo, podes andar comigo, mesmo quando tu não entendes, podes confiar no meu poder, na minha graça, mesmo quando tu talvez estejas em luta no teu coração. E Paulo imitou o seu líder, que era Jesus. Quando no jardim do Getsemane estava a orar e disse assim, vocês conhecem muito bem, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas cumpra-se a vontade do Senhor. E Paulo estava a dizer a mesma coisa para a igreja. Então a grande lição que um cristão pode ensinar para outro é dizer, Senhor, eu quero que se cumpra a tua vontade na minha vida. Mesmo quando eu não gosto daquilo que vai acontecer, porque eu confio no teu amor, na tua sabedoria, na tua graça. E aqui há uma grande lição de cristianismo, fé cristã. Não é uma apologia vitoriosa, porque tantas vezes ouvimos, de que vais ficar rico, não vais ter problemas, não vais ter doenças, ou algo do género. Nada disso. Por isso é que eu creio num Deus que intervém, num Deus que cura, que salva, que transforma. Eu creio num Deus Todo-Poderoso que trabalha na nossa vida, mesmo quando as coisas são difíceis. Mesmo quando no nosso casamento as coisas são difíceis. Mesmo quando no nosso emprego as coisas são difíceis. Mesmo quando nos nossos relacionamentos as coisas são difíceis. Porque Ele diz-nos, podes confiar nas minhas promessas. Nas minhas promessas. Na minha sabedoria e na minha graça. E continuar a viver os valores que eu te tenho ensinado. Porque eu tenho um propósito muito maior para aquilo que tu podes identificar ou entender agora mesmo. Sabem que às vezes nós temos uma visão imediatista das coisas. E eu penso, por exemplo, o que é que seria de nós, igreja, se Paulo não tivesse passado pelas prisões? Porque pelo menos temos 1/3 do Novo Testamento foi escrito por Paulo na prisão. Sabem, nós não entendemos a metodologia de Deus porque a nossa visão é muito pequena. Termina aqui. Mas Deus, olha, muito, muito distante. E por isso o meu compromisso, o nosso compromisso é fidelidade a Deus e saber que Deus está no controle de todas as coisas e podemos caminhar com Ele. O terceiro aspecto que eu aprendo também aqui neste texto é que palavras amorosas, mas contrárias à vontade de Deus, dificultam a nossa missão. E aquelas palavras das ovelhas de Paulo, dos irmãos de Cristo, ou em Cristo, desculpa, quebraram o coração de Paulo. Quebraram o coração de Paulo. Como Paulo refere no versículo 13, que diz assim: que fazeis chorando e quebrantando o meu coração. Paulo estava a dizer, porque é que estão a chorar e a partir o meu coração? Não é? Pois faziam a decisão de Paulo ainda mais difícil.
transformavam numa verdadeira tentação. À semelhança daquilo que Pedro fez com Jesus, nós, quando Jesus começou a falar àquele povo, não é? Quando iria para a cruz, que nós vemos ali em Mateus 16, 22, que diz: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tenho compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Eu não sei, não está escrito no texto bíblico, mas eu creio que Paulo lhe deve ter dito algo assim do género. Vou tentar aqui dramatizar, não é? Olha, ó Jesus, tu sabes que eu tenho estado aí uns 3 anos mais ou menos contigo. Olha, deixa-me dar-te aqui uma dicasinha, umas sugestões. Olha, se calhar o melhor é fazer umas multiplicações de pães e peixes, e vais ver, o ministério vai começar aí a bombar, não é? Como se costuma dizer, vai começar a ficar aí a exponenciar, não é? E se calhar talvez seja aí bom também fazermos aí um projeto de cura divina, a gente vai buscar aí uns coxos, uns cegos, algo assim do género, e vais ver que o ministério vai ficar espetacular. Agora, falar isso aí da cruz, da morte, vais ver, vai toda a gente embora. Temos que pensar, ainda dizer, temos que pensar aí no nosso projeto de marketing, algo assim do género, não é? Algo assim, não sei. Vou agora um bocadinho inspirado. Mas lembram-se o que é que diz no versículo seguinte? O que é que diz no versículo seguinte? Arreda-te de mim, Satanás. Não estás a pensar o que Deus pensa, mas como os homens estão a pensar. E ainda também num outro sermão, quando Jesus estava a falar também e se vira para os discípulos e diz-lhes assim: olha, vocês querem ir embora? Também podem ir embora. Não é? E aí Pedro entendeu. E lhe diz assim: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Só tu tens as palavras da vida eterna. Amados, o Evangelho não é um projeto de marketing. Qual é o sermão que dá mais show? Qual é o sermão que atrai mais? Quantos números de membros existem? Algo assim do género. Porque se começarmos a pensar assim, Deus não vai estar connosco. Deus não vai estar com essa igreja. Porque o cristianismo é um pacto com Deus. É uma experiência viva com o Espírito, um compromisso com a palavra. E às vezes, até as palavras bem intencionadas atrapalham, como vimos. Porque elas estão fora do foco da palavra de Deus. E tudo que estiver fora do foco da palavra de Deus, Deus não abençoa. Deus não abençoa. E o que Deus está a ensinar neste texto é que Paulo estava no meio deste conflito todo. E aquelas palavras não foram abençoadoras que ele recebeu. Mas sabe o que é que foi abençoador para Paulo? Foram aqueles que por amor se tornaram companheiros dele, pela fé, e optaram em caminhar com Paulo nos propósitos de Deus e para a sua vida. O povo que se estava a juntar com ele em oração. O povo de Deus que saiu caminhando em direção a Jerusalém junto com ele. Isso sim foi abençoador. E o que é bonito é ver, percebemos neste texto que a igreja, de facto, então estava a caminhar de Cesareia até Jerusalém e a entregarem Paulo na casa de um líder para ele ficar hospedado. E eles vão caminhando e orando, não é? Como vemos, e dizendo: ok, Paulo, está bom, se essa é a vontade de Deus, vamos caminhar contigo até Jerusalém. E é bonito ver como estavam ali animando-se na fidelidade e sustentando-se nas aflições.
E é isto que a igreja precisa de ser: de gente que ora, de gente que caminha junto, se anima e que se sustenta nas aflições. E o último aspecto que este texto nos ensina, para também terminarmos, é que a convicção de fé é poderosa. Tremendamente poderosa, porque quando vivemos uma fé desta forma, é porque sabemos que a nossa vida tem um propósito. E sabemos que o propósito da nossa fé é glorificar a Deus. Quando vivemos uma fé assim, essa fé não pode ser dissuadida por nada nem por ninguém. Nem por nada nem por ninguém. E é por isso que o diabo fica tão bravo. Uma fé assim está disposta a pagar qualquer preço. E ela é poderosa. Porque ela se torna motivadora para aquelas pessoas que estão à volta, que vivem lá. E Ralph Waldo Emerson diz que é tão ruim ser incompreendido. Pitágoras foi incompreendido, e Sócrates, e Jesus, e Lutero, e Copérnico, e Galileu, e Newton, e todo o espírito puro e sábio que já tenha existido. Mas eu creio que Emerson podia ter acrescentado aqui outra pessoa. Teria sido o apóstolo Paulo. Foi incompreendido tanto pelos seus amigos como pelos seus inimigos. Mas isso não deixou de ser servo, não deixou que ele deixasse de ser servo de Deus, cheio do Espírito, homem que fez uma diferença tremenda nesta terra. Continua a fazer nas nossas vidas. Que eu quero aprender com este homem. E então, antes de terminar mesmo, a pergunta ou as perguntas que eu vos gostaria de deixar são as seguintes. Estarias disposto a viver uma fé assim, que fosse uma entrega total da tua vida a Jesus? Estarias disposto a viver uma fé assim, abrir mão dos teus direitos para os valores do reino de Deus? Não dos pastores ou das igrejas, nada disso. À luz da palavra de Deus, e pudessem ser aplicados no teu coração? Estarias disposto a viver um pacto com o Senhor para ser Ele o Senhor de toda a tua história? De toda a tua vida? Aqui nesta terra e para toda a eternidade? Porque isto significa ser cristão. Sabem que os primeiros cristãos, e temos visto isto neste livro de Atos, entendiam muito bem isto. Eles sabiam que quando recebiam Jesus como Senhor e Salvador, as suas famílias os negavam. Eles sabiam que a sociedade onde estavam inseridos os condenavam. Eles sabiam que iriam ser uma minoria. Mas eles não quiseram abrir mão da presença e do poder de Jesus nas suas vidas. E foi por causa de homens e mulheres como estes, naquela altura, que o Evangelho chegou a mim e a ti. E sabem que quando missionários saem da sua zona de conforto, assim como Andy e Michel, eles saem com esta convicção. Eles não têm outros sonhos. Agora, se tu queres ser um cristão comprometido desta forma com Jesus, com os valores do reino, agora, se tu não queres, eu tenho uma triste notícia para ti, é que tu fazes parte da cultura cristã e Jesus não é o Senhor da tua vida. Porque
Um verdadeiro cristão é ter um pacto com Deus, com Jesus, é ter a presença do Espírito na nossa vida. São os valores da palavra de Deus a transformar a nossa maneira de pensar e de agir todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que ela é viva e eficaz, Senhor. A tua palavra, como diz nas Escrituras, ela é mais poderosa do que uma espada muito bem afiada, com 2 gumes, capaz de penetrar até ao limite onde e ela permite dividir aquilo que é indivisível, a alma do espírito, capaz de penetrar ao ponto de entrar até às mais profundezas de nós mesmos. Ó Senhor, eu peço nesta manhã, Senhor, que pegues na tua palavra e a apliques com o teu Espírito Santo em cada um de nós, individualmente, para que possamos celebrar um pacto de vida contigo, Senhor. Que tu sejas o Senhor da nossa vida, para que, quando pressões acontecerem lá no trabalho, na escola, na empresa, onde estivermos, Senhor, possamos dizer que tu és o Senhor da nossa vida. Só assim, Senhor, nós podemos fazer diferença neste mundo. Só assim, Senhor, a nossa palavra não é a tua palavra que diz nas Escrituras um reboco muito fraco, que quebra, que não reconstrói o espírito, as brechas do espírito. Ó Senhor, começa na nossa casa, Senhor. Começa na nossa vida, Senhor. Começa na educação dos nossos filhos. Começa nos valores que vivemos dentro da nossa casa e fora da nossa casa, Senhor. Ó Senhor, dá-nos coragem, dá-nos ousadia para sermos teus servos verdadeiros, Pai. Onde estivermos, em qualquer lugar, Senhor, para a honra e glória de Jesus Cristo, a quem nos adoramos verdadeiramente, Senhor. Amém. Amém. Meu irmão, você tem convicção da sua fé? Tem convicção de quem você acredita? O Espírito Santo de Deus trabalha no seu coração a ponto de te incomodar para falar desse Deus? Paulo tinha convicção daquilo que acreditava. E nem que ele precisasse morrer por isso. Ele ia voltar para aquele mesmo lugar onde ele próprio estava quando apedrejaram Estevão. Ele sabia o que podia esperar. Mesmo assim, ele foi, porque ele tinha convicção daquilo que ele acreditava. Dia 25 de abril de 1974, houve a Revolução em Portugal. A Revolução dos Cravos, né? Por quê? Porque as pessoas estavam convictas de que aquele regime precisava ser desfeito, de que uma democracia precisava acontecer em Portugal. Pessoas convictas do que acreditam mudam as coisas. Acabamos de falar que é verdade. Acabamos de falar, não. Vimos que Cristo disse que a verdade liberta. Certo? Essa verdade está comigo, está contigo, está com cada um de nós aqui. E precisamos ser esses desbravadores convictos dessa verdade que carregamos, para falar lá fora quem é Jesus.
Amém? Que a gente saia daqui encorajados a levar essa verdade lá fora. E que possamos mudar não o mundo, mas que através de nós o Espírito Santo possa mudar vidas para a honra e glória do nosso Deus. Amém? A graça do nosso Deus sustenta a nossa vida. Ela liberta. É pelo sangue desse Cristo que nós temos acesso à graça do nosso Senhor. E é isso que nós vamos cantar agora. Vamos ficar de pé? É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus.
boa semana a todos. Que Deus os abençoe. Amém?